Então, a partir desse momento, nossa aula está sendo gravada. Vou compartilhar a minha tela. Então, tá aí. Vamos começar a falar hoje sobre um novo componente eletrônico, né? Nós iniciamos a nossa disciplina falando sobre o SCR, depois falamos sobre o TRIAC, tá? São dois componentes de eletrônica de potência, e aí depois nós falamos um pouquinho sobre dispositivos de disparo, onde falamos sobre rede defasadora, e falamos também sobre o SCS, né, chave controlada de silício, e também o DIAC. Então, vamos começar a falar sobre um novo componente eletrônico hoje, que é o UJT. Então, a estrutura da aula é desse jeito aí. Faremos uma introdução, depois vou mostrar para vocês, vamos discutir sobre a estrutura interna do componente, a simbologia dele e o circuito equivalente. Depois, a gente vai estudar aí a parte que vai, acho que central, né, do estudo do JT, a gente vai estudar um circuito chamado oscilador de relaxação, tá? Utilizando o JT. É a grande aplicação desse componente, tá? Num circuito oscilador. Então, nós vamos estudar esse circuito, como funciona, bastante atenção, porque envolve bastante análise, tá? Bastante análise de circuito, bastante análise de equações, tá? Então, vamos ter atenção e vou passar coisa assim, sem ser muito rápido, né? De uma forma pausada para a gente ir compreendendo aí melhor. E aí, por fim, no item 4, só mostrar um exemplo de aplicação, só um circuito assim, só para ilustrar. A própria análise do oscilador de relaxação já vai dar uma boa base para a gente aí sobre o funcionamento do JT. E, por fim, só para mostrar aí no item 5 os parâmetros do JT mais conhecido aí da história, que é o 2N2646. Tá? Mas, vamos lá. O JT, Unijunction Transistor, em português, transistor unijunção. É um dispositivo semicondutor, ou seja, ora vai conduzir, ora não. Isso depende de como estiver o funcionamento do circuito, do oscilador de relaxação. Ele tem 3 terminais e ele tem uma junção PN. Tá? Então, já é bom a gente lembrar que junção PN é o quê? Uma junção PN é um diodo, certo? Se eu tenho uma pastilha tipo P, tem uma pastilha tipo N, né? E junto as duas, eu tenho um diodo. Uma tem portadores de carga positivo, a tipo P, e a outra tem portadores de carga negativo, que é a tipo N, tá? O JT, ele é um dispositivo de disparo, tá? Então, ele pode ser muito bem utilizado, e tá? Para disparar gates de SCRs e TRIACs, tá? Então, ele é um dispositivo de disparo, como outros existentes, porém com características que o tornaram muito utilizado nos circuitos eletrônicos. O circuito de disparo que utiliza o JT é chamado de oscilador de relaxação. Passando então agora para analisar a estrutura interna, a simbologia e o circuito equivalente. Então, nós temos aí 3 figuras, né? Na figura aqui do lado esquerdo, deixa eu colocar o apontador laser aqui. Então, nessa figura aqui do lado esquerdo, nós temos a estrutura física de um JT. Tá? Quando a gente está falando da estrutura física, não é exatamente o aspecto físico do componente, tá? Como ele é visualmente, né? Não é desse jeito. Né? A estrutura física aqui
está relacionada ao como ele é constituído em termos de material, tá? Assim, como seria dentro do JT, tá? Então, está nessa figura aqui da esquerda. Na figura do meio, nós temos aqui o símbolo do UJT. Vê que ele lembra um pouco o símbolo de um transistor, né? E aqui na figura da direita, nós temos um circuito equivalente, né? O circuito equivalente ele é utilizado para a gente fazer análise do funcionamento de um determinado dispositivo, de um circuito. Por exemplo, pegando o gancho aí do que o Daniel estava comentando sobre corrente de curto-circuito, né? Quando a gente estuda corrente de curto-circuito nas instalações elétricas, a gente tem que montar lá o circuito equivalente dos componentes para poder fazer análise, qual que vai ser a tensão num determinado ponto, se acontecer um curto, qual vai ser o valor da corrente de curto-circuito. Então, por exemplo, se eu tenho um cabo, como é que vai ser o circuito equivalente desse cabo? No modelo mais simples, vai ser representado por uma resistência em série com uma reatância, né? Esse aí seria, então, o circuito equivalente de um cabo, de um condutor, certo? Só para fazer essa análise, tentar explicar um pouco aí o que seria, então, qual que é a importância de um circuito equivalente. Então, na figura da direita, nós temos aí o circuito equivalente de um UJT. Vamos voltar aqui na figura da esquerda, na estrutura física, tá? Eu vou falar um pouco a respeito de cada um desses desenhos e depois, não lembro, no slide seguinte vai estar aí basicamente tudo que eu vou falar agora, tá? Então é o seguinte, pessoal, fisicamente falando, o JT, ele é um dispositivo constituído por uma barra, tá? Isso aqui é uma barra. E essa barra, ela é uma barra feita de material tipo N. Só que num ponto dessa barra, né, vamos dizer assim, mais ou menos no meio da barra, é colocado um pouquinho de impureza, ou seja, de um material que não é tipo N. No caso, é colocado um pouquinho de material tipo P, tá? Então, isso é o JT. É uma barra constituída de material tipo N, aonde coloca-se um pedacinho aí, um pouquinho de material tipo P. E aí você observa que eu tenho, então, aqui, ó, um diodo, tá certo? Eu tenho uma junção PN aqui, ó. Um pouquinho de P inserido numa barra tipo N. Eu tenho um diodo aqui, ó, PN, certo? Nas extremidades da barra, eu tenho os terminais, 2 dos terminais. Lembre-se que lá no começo fala que o JT, ele é um dispositivo de 3 terminais. Então, 2 desses terminais estão na extremidade da barra, que é o terminal chamado B1, aí temos aqui o terminal chamado B2, e o terceiro terminal, que é o terminal E, ele é soldado na porção de material tipo P, tá? Conforme a gente observa nessa imagem. Os nomes desses terminais. O E é emissor. E o B1 e B2, base, tá? Então, emissor, base 1, base 2. Aí, na figura aqui do meio, nós temos os símbolos. Se eu ver um circuito eletrônico, um esquema de um circuito eletrônico e ver este símbolo aqui, eu já vou saber, opa, isso aí é um UJT, tá? Então tá aí o símbolo do JT, observa aqui o terminal E, o emissor, observa aqui o terminal B1 e observa aqui o terminal B2, tá? E ele tem uma seta aqui no símbolo que está apontando do E para o B1, tá? Vê que a seta está indo em direção de B1, tá? Significa que o sentido de corrente, tá? Vai acontecer um fluxo de corrente quando o JT estiver lá no oscilador de relaxação,
E esse fluxo de corrente vai ser de E para B1, do emissor para B1, tá? E aqui, no circuito equivalente, vamos analisar esse diodo aqui, pessoal. Esse diodo aqui está representando o quê? Está representando a junção PN que eu tenho no JT, na estrutura física, tá? Então, essa junção PN, que eu estou vendo aqui na estrutura física, ela é representada por um diodo, né? Aqui, do lado do anodo, né? Aqui é o lado P, e do lado de cá, catodo, aqui já é o lado N, tá? Observa que tem tudo a ver, né? Que observa que no circuito equivalente, o emissor está ligado no anodo do diodo, né? Olha aqui na estrutura física, o emissor, onde é que ele é ligado? Ele é ligado na porção tipo P do material, tá? Positivo. Aí aqui, ó, observem que a barra, ela é representada pela sua resistência interna, tá? Todo material tem a sua resistência interna, tá? E a barra do JT também tem a sua resistência interna. Só que observe que essa resistência interna, na verdade, ela é dividida em duas, tá? Aqui, ó, eu estou vendo aqui um ponto chamado ponto X. Esse ponto X, ele é um ponto virtual, vamos dizer assim, tá? É um ponto que vai nos ajudar muito a entender como funciona o JT. Ele é, vamos dizer assim, que ele é um ponto bem no meio da barra, tá? É como se eu tivesse aqui, né? Estou aqui olhando a estrutura física, tenho a barra aqui, ó, e esse ponto X está aqui, bem na metade da barra, bem no meio. Aí acontece o seguinte, a resistência interna da barra, ela é dividida em duas. O RB2, vamos começar aqui pelo RB2, o RB2 é a resistência da parte superior da barra, acima do ponto X, tá? Observe o detalhe aqui, que para a gente já não causar confusão, observe que a resistência interna, ela é representada por um R minúsculo, tá? Então, tá aqui, ó, R minúsculo B2, RB2, é a resistência da parte superior da minha barra de material tipo N. E aqui embaixo, eu tenho uma resistência chamada RB1, tá? Ó, R minúsculo B1. É a resistência interna da parte inferior da minha barra de material tipo N, que foi dividida em duas, para efeito de análise, aí pelo ponto X. Mais um detalhe importante. Vejam que a resistência interna superior, ela tem um valor fixo, tá? RB2. Já a resistência interna inferior, que é RB1, R minúsculo B1, ela tem uma parte fixa, que aqui, ó, é chamada de RS, tá? E ela tem uma parte variável, tá? Que aqui é chamado de RN, tá? Lembrando que isso é um modelo, é um circuito equivalente, né? Essa parte variável RN, ela está aqui para representar a variação de resistência interna que vai ocorrer no UJT em um determinado momento do funcionamento dele, tá? Especificamente aqui na parte de baixo. E aí, a gente já pode, daqui já, como eu falei que essa análise do funcionamento do JT envolve muito análise de circuito e envolve equações, né? Então, a gente já pode observar duas equações aqui, ó. Primeira, RB1, R minúsculo B1, é igual a RS mais RN, certo? Outra equação que a gente pode observar, mais para frente já vai mostrar essa equação, mas já falando aqui, ó. Se eu chamar a resistência total da barra, se eu chamar ela de RBB, tá? Eu posso dizer que RBB é igual a RB1
mais RB2, tá? Estou tirando essas equações aí da simples observação da associação série desses resistores que estão representando as resistências internas da barra do UJT. Então, tá aí, fizemos uma primeira observação sobre a estrutura física do UJT, sobre a simbologia dele e sobre o circuito equivalente. Tudo isso que eu acabei de falar está escrito aqui nesse slide, tá? Então, avançando, que agora, como se diz, agora vai começar a brincadeira, tá? Vamos, então, começar já direto agora, falar do circuito onde o JT é utilizado, que é o oscilador de relaxação. Primeiro, vamos dar uma olhada, né? Vamos identificar o nosso circuito. O que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo uma fonte de alimentação, que aquela foi tagueada, foi nomeada, foi chamada de VBB, tá? Estamos vendo também que essa fonte de alimentação, ela está alimentando um circuito RC, tá? Esse circuito RC aqui também é importantíssimo no funcionamento do JT. Tudo aí é importante, senão não estaria aí, né? Então, eu estou vendo aí um circuito RC formado pela associação de um resistor RT com um capacitor, né, chamado aí de CT. Né? Eu já comentei com vocês, volto a falar, né, que o circuito RC é o circuito temporizador mais simples que existe. Né? Se eu quiser, eu preciso de fazer um temporizador. RC, o mais simples é o RC. Né? Escolhe um resistor e um capacitor, escolhe os valores adequados em função do tempo que você precisa. Né? Então, já estamos vendo aí que esse capacitor ele vai se carregar. E quanto tempo que esse capacitor vai demorar para se carregar? Depende, né? Depende do valor do capacitor e depende do valor do resistor, tá ok? E aqui a gente vê o nosso UJT. Tá? Aqui nesse desenho só faltou escrever aqui, que isso aqui é o terminal do emissor, tá? Onde eu estou apontando aqui, é o terminal do emissor aqui, ó. Tá? A base B1 e a base B2, tá? E aí eu chamo a atenção agora, né, para durante a análise a gente evitar fazer confusão. Observe que aqui eu estou vendo o JT representado por o seu símbolo. Porém, nós já sabemos que ele também tem um circuito equivalente. E para fazer a análise, mais para frente, esse símbolo vai ser arrancado daqui e no lugar dele vai ser colocado o circuito equivalente do JT. E no circuito equivalente do JT, tem as resistências internas, tá? Que é o R minúsculo B1, que é a resistência da parte inferior da barra, e o R minúsculo B2, que é a resistência da parte superior da barra, tá? Não façam confusão com esses dois resistores que estão aparecendo aqui no nosso circuito, tá? Esses dois resistores, eles são elementos independentes, são resistores realmente, tá? Não confundam esses resistores com a resistência da barra. Para não confundir, aqui tá nomeado o RB1 com um R maiúsculo, tá vendo? E o RB2 tá nomeado com um R maiúsculo também, tá? É importante isso aí para não criar confusão, tá? R maiúsculo são os resistores externos. R minúsculo são as resistências internas do UJT, da barra de material tipo N que constitui o JT. Bom, então identificamos aí os componentes do nosso oscilador de relaxação. Eu vou, assim, mesclando a fala com a leitura de texto, né? Porque eu coloquei o texto aí bem explicadinho, né? Então, a gente lendo ele já vai entendendo como é que funciona, né? Vamos ler, então, o texto que está nesse slide. O resistor R maiúsculo B1 limita a corrente de emissor quando o capacitor iniciar a descarga. Então, já adiantando que esse capacitor,
ele vai se carregar, tá? Então, neste ponto aqui, em relação à minha referência, né, ao negativo, é aqui que eu vou ter a tensão do capacitor, tá? E este ponto, olha onde é que ele está ligado. Ele está ligado aonde? No emissor, tá? Do UJT. Então, vai chegar um momento, depois que o capacitor se carregar, que vai chegar um momento que ele vai se descarregar, ou seja, ele vai começar a jogar a corrente daqui, desse ponto, em direção ao emissor, tá? E essa corrente ela vai vir por aqui. Lembra que eu falei que essa seta aqui significa o sentido do fluxo de corrente? Então, ela vai sair aqui do capacitor, vai passar pelo emissor, ela não vai subir, ela vai descer em direção à base B1. E aí ela vai passar pelo resistor R maiúsculo B1 e volta para o negativo, tá? Então, conforme está falando aí, a função desse resistor R maiúsculo B1 é justamente limitar essa corrente de emissor, quando o capacitor começar a se descarregar. Vamos identificar o outro resistor, a função do outro está aqui, ó. O resistor RB2 melhora a estabilidade térmica do circuito, tá? É esse resistor superior aqui, tá? Ele vai criar um divisor de tensão que vai ficar mais claro para a gente daqui a pouco, quando a gente olhar o oscilador de relaxação com o circuito equivalente do UJT no lugar do símbolo dele. Tá? Então, inicialmente, para o começo de análise, a gente supõe que o capacitor está descarregado. Tá? Então, o capacitor está descarregado. Qual que é a tensão aqui nesse ponto, se o capacitor está descarregado? A tensão aqui nesse ponto é zero. Tá? Substituindo o JT pelo seu circuito equivalente, observa-se então que entre a base B1 e a base B2 existe um divisor de tensão, conforme a gente observa agora no próximo slide. Tá? Então, nesse circuito aqui da esquerda, nós estamos aqui com o mesmo circuito anterior, tá? É o mesmo oscilador de relaxação que nós temos aqui, ó. Podemos identificar aqui, ó, a tensão da base, tá? É que o autor aqui, no circuito, ele não quis, né, puxar aqui, desenhar o positivo, o negativo e ligar aqui embaixo, né? Mas ele só indicou aqui o ponto, o polo positivo da tensão, eu falei tensão da base, perdão, da tensão da fonte, né? Tá? Então, tenho a tensão da fonte, tenho aqui, ó, o meu circuito RC, tá? O meu resistor de carga, o meu capacitor. Ele tá marcado aqui em pontilhado, porque a ideia aqui é dar um destaque para o JT. Observa que no lugar do símbolo do JT, foi colocado o circuito equivalente dele, tá? Que a gente já viu lá nos primeiros slides, quando a gente olhou a estrutura interna, a simbologia e o circuito equivalente do JT. Então, está aqui, ó. Aqui é o emissor. Aqui, esse diodo representa a junção PN que existe no JT. Aqui é aquele ponto X, que é um ponto, vamos dizer assim, virtual, tá? É um ponto que existe para facilitar a análise, mas é como se ele estivesse bem no meio da barra, tá? Aí eu estou vendo aqui, ó, a resistência RB1, R minúsculo, lembra? Que é a resistência interna da parte inferior da barra. E aqui está o terminal B1. Aí para fora está o resistor R maiúsculo B1, aquele que limita a corrente de emissor quando o capacitor começar a se descarregar. E aí eu estou vendo aqui, acima do ponto X, eu estou vendo aqui o R minúsculo B2, que representa a resistência interna da parte superior da barra. E estou vendo aqui o terminal B2. Aí, para fora, tem aí a resistência R maiúsculo B2, o resistor, né? R maiúsculo B2. Tá? E aqui eu estou vendo duas setas, né, que me mostram o divisor de tensão. Tá?
essa tensão da fonte, pessoal, ela está sendo aplicada nesse ponto, então a gente pode dizer que ela está sendo aplicada aqui, ó, nesse terminal do RB2. Nesse terminal do resistor RB2. E o outro polo da fonte, onde é que ele está aplicado? Onde é que ele está ligado? Está ligado aqui embaixo, ó, tá? Nesse ponto. Ou seja, realmente, todos esses resistores aqui, ó, vamos não, né? Eles estão ligados em série, tá? Estamos desconsiderando aqui, o diodo não está conduzindo, o diodo está aberto, tal, isso aqui não está funcionando ainda. Então, todos esses resistores aqui estão ligados em série. Então, de fato, eles, independente se é resistor de verdade, resistor externo, ou se é resistência interna, todos eles estão formando um divisor de tensão, ou seja, está pegando a tensão da fonte e dividindo, né? Uma parte da tensão da fonte está sobre o resistor externo, RB1. A outra parte está na resistência interna inferior da barra. A outra parte da tensão da fonte está na resistência interna superior da barra. E a outra parte da tensão da fonte está no resistor externo RB2. De forma que, se eu somar todas essas tensões aqui, que estão distribuídas nesses resistores, fakes ou verdadeiros, vamos dizer assim, a somatória vai dar a tensão da fonte, né? Então, realmente, é um divisor de tensão isso aí. Agora, vamos observar só as equações. É importante aqui a gente observar a equação da tensão no ponto X. Tá? Tensão no ponto X. Né? Se eu fosse medir a tensão no ponto X, se eu conseguisse fazer isso, eu não consigo, né? Porque vocês já sabem, esse ponto X é lá dentro do JT, né? Eu não consigo enfiar a ponta de prova do multímetro lá dentro da barra, né? Mas se eu conseguisse fazer isso, eu colocaria a ponta de prova positiva aqui no ponto X e a ponta de prova negativa aqui, ó, tá? No negativo da minha fonte de alimentação. E aí, então, entre esses dois pontos, eu tenho a tensão no ponto X, Vx. E como é que eu calculo essa tensão? Utilizando lei de Ohm, né? O que diz a lei de Ohm? V é igual a R vezes I, né? Na verdade, I é igual a V sobre R, né? Mas que eu isolando V, eu obtenho isso aqui, né? Eu obtenho que, na lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Ou I vezes R, como está aqui na equação. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, realmente, a tensão no ponto X, ela vai ser a corrente I, tá? Observa aqui essa corrente, ela foi chamada simplesmente de I, tá? Ó ela aqui, ó. Tá? Então, a tensão Vx é a corrente I vezes a resistência, que é atravessada por essa corrente. E quem é essa resistência? É o RB1 maiúsculo mais o RB1 minúsculo. Tá? Só que aqui tem uma aproximação para facilitar. Aqui está falando para a gente que essa tensão Vx, que é igual a I vezes, abre parênteses, RB1 maiúsculo mais RB1 minúsculo. Essa tensão, na verdade, ela é aproximadamente igual a I vezes o RB1 minúsculo, I vezes a resistência interna. Então, quem foi desprezado aqui? Quem foi desprezado aqui, ó, para o cálculo do Vx, quem foi desprezado foi o resistor externo, tá? Por quê? Pelo que está escrito aqui do lado. Observa o que está escrito aqui, ó. Na prática, utiliza-se um resistor RB2 com aqui ele começou falando do RB2, né? E eu comecei a análise pela tensão Vx. Tudo bem. Tudo bem. Tá escrito, ó, na prática, utiliza-se um resistor RB2 com um valor muito menor que o RB2 minúsculo, ou seja, o resistor externo RB2, o valor dele é muito menor
do que a resistência interna da parte superior da barra do JT. De forma que, então, a queda de tensão sobre esse resistor RB2, ela é desprezível. Aí está aqui, ó, idem para o RB1 maiúsculo e o RB1 minúsculo, tá? Então, por isso que aqui na equação de Vx, o RB1 maiúsculo, o resistor externo RB1, foi desprezado, porque o valor dele é bem pequenininho, que eu posso, para efeito de cálculo, para facilitar a minha vida, desprezar ele no cálculo da tensão de Vx, tá? E a mesma coisa, então, né? Eu acabei invertendo aqui a análise, eu comecei analisando por aqui, mas tudo bem. E a mesma coisa, então, vale aqui para cima, ó, tá? A tensão da fonte, então, eu falei para ela que, eu falei para vocês que a tensão da fonte, ela está dividida entre todos os resistores, né? Verdade. E eu posso dizer também que a tensão da fonte, ela se divide em duas, ó. Uma é Vx, tá? Aqui no Vx, né, analisando o circuito, aqui no Vx já está envolvida aí a tensão do RB1, que na verdade foi desprezada, né, e aí sobrou só a tensão da resistência interna RB1. Tá? Então a tensão da fonte ela pode ser dividida em duas. A tensão Vx, que é essa daqui, e VBB menos Vx, que é essa daqui, né? Se da tensão da fonte eu descontar a tensão Vx, o que sobra? Essa tensão aqui, ó. E qual é o valor dessa tensão? Qual é a fórmula para calcular essa tensão? Lei de Ohm, tá? Essa tensão aqui, ó, ela é a corrente I vezes R. E qual é o R? É o RB2 minúsculo mais o RB2 maiúsculo, tá? Então tá aqui a equação para essa tensão aqui, isso, na parte superior, tá? É a corrente vezes a soma das resistências, a externa e a interna. Porém, a gente já viu que os resistores externos, os valores deles são muito menores do que os valores das resistências internas. Então, para efeito de cálculo, para facilitar, a gente pode desprezar os resistores externos no cálculo dessa tensão. Tá? Por isso que aqui está falando também, ó, que essa tensão aqui, ela é aproximadamente equivalente a I vezes a resistência RB2. Resistência interna RB2. Bom, feita essa análise, a gente pode deduzir o que está sendo mostrado aqui nessa fórmula. Essa fórmula está falando que a corrente I, e vamos voltar um pouquinho aqui para o nosso circuito, que nós estamos considerando assim, nessa análise, que a gente está analisando apenas o divisor de tensão, tá? Nós estamos considerando aqui que esse diodo aqui não está funcionando, tá aberto isso aqui, tá? Então, eu vou ter apenas uma corrente aqui nesse circuito, tá? Que é a corrente I, tá? Corrente I. Olha a corrente I, ela vai passar pelo RB2 maiúsculo, pelo RB2 minúsculo, vai continuar passando aqui, olha ela aqui, ó, corrente I, tá? RB1 minúsculo, vai passar pelo RB1 maiúsculo e volta. Então, a gente pode dizer, então, que essa corrente I, qual é o valor dela? Lei de Ohm, I é igual a V sobre R. Qual é o V? É a tensão da fonte. E quem é o R? São as resistências internas. É a resistência interna do UJT. Tá? Lembre-se que nós, para efeito de cálculo, estamos, nesse momento, desconsiderando a influência dos resistores externos. Tá? Por isso, então, que aqui nessa equação não está entrando aí nem o RB1 nem o RB2 maiúsculo. Tá? Então, a corrente I é igual à tensão da fonte dividido pela resistência interna do JT. Simplificando ainda, lembra que lá no começo eu falei, ó, se eu chamar a resistência total da barra de RBB, eu posso dizer que RBB é RB1, é a resistência da parte inferior, mais RB2, que é a resistência da parte superior. Tá? Então, simplificando aqui ainda mais a equação, está aqui. Ó, a corrente I ela é aproximadamente igual a tensão da fonte, VBB, dividido pela resistência interna
total do JT, da barra de material tipo N do UJT. Mais uma equação aqui, ó. E atenção no ponto X. Tá? Observa que esse ponto X é um ponto importante para entender como que o JT funciona. Tá? Então, essa tensão no ponto X, que seria o ponto lá bem na metade da barra, a gente já sabe que ela é aproximadamente igual à resistência interna da parte inferior da barra, RB1 minúsculo, vezes a corrente I, tá? A gente já sabe disso, ó, foi mostrado aqui, ó, tá? Foi apenas reproduzido aqui agora, tá? E aí, foi reproduzido aqui só para fazer mais um arranjo aí nessas equações, tá? A gente pode dizer, então, que aqui em cima, ó, aqui em cima, a gente não está mostrando aqui que a corrente I, ela é aproximadamente igual à tensão da fonte dividido pela resistência total do JT? Então, aqui na equação de baixo agora, eu sei que a tensão no ponto X, ela é RB1 minúsculo vezes I. Eu posso tirar daqui, ó, o I, e no lugar do I, colocar VBB dividido por RBB. Né? Porque o I é igual a VBB dividido por RBB. Tá? Então, fazendo essa substituição, eu posso dizer que a tensão no ponto X, ela é aproximadamente igual a VBB dividido por RBB vezes RB1. Ou, em outras palavras, falando o que significa cada sigla, a tensão no ponto X, ela é aproximadamente igual a tensão da fonte dividido pela resistência interna total do UJT vezes a resistência interna da parte inferior, o RB1 minúsculo. Tudo isso para chegar a um parâmetro importante do UJT, que é demonstrado aqui no slide a seguir. Então, está escrito aí, ó. Observa-se uma relação entre RB1 minúsculo e o RBB. Ou seja, existe uma relação matemática entre a resistência interna da parte inferior e a resistência total. Tá? A resistência interna da parte inferior da barra e a resistência total da barra. Tá? Essa observação, de onde que ela vem? Da equação do Vx, aqui, ó. Vx é igual a VBB dividido por RBB vezes RB1, tá? Então, o RBB, ele está no denominador. O RB1 está no numerador. O RB1 está aqui em cima, tá? Então, existe uma relação. Eu poderia escrever isso aqui também de outra maneira, né? A matemática deixa eu escrever assim, ó. Vx é igual a... Eu poderia escrever assim, VBB vezes RB1 dividido por RBB. Não vai alterar em nada o resultado. Tá? Então, verifica-se então que existe uma relação realmente entre a resistência da parte inferior e a resistência total da barra. Essa relação, pessoal, ela tem um nome, tá? Ela é, como está falando aí, ó, ela é denominada relação intrínseca de disparo. E ela é representada por uma letra, a letra eta. E essa relação que existe entre a resistência inferior da barra do JT e a resistência total da barra,
ela é um parâmetro do JT, tá? Ela é dado do fabricante. E ela tem um valor típico, ela tem valores típicos, conforme está falando aí, varia entre 0,4 e 0,9, tá? Então, eu tenho aí consigo deduzir aí mais uma equação, né? Mostrar aqui mais uma equação, que nada mais do que o que você falado, né? Que eta é a relação intrínseca de disparo do JT. Eta é a relação entre a resistência da parte inferior e a resistência total, resistência interna total. Só para a gente tentar clarear isso aí, vamos dizer, não sei, deixa eu ver se tem... Tentar rabiscar aqui, ó. Vamos dizer que o eta é 0, pegar um valor aqui, ó, ele varia entre 0,4 e 0,9. Vamos dizer que o eta vale 0,7. Eu fui lá no datasheet de um JT e verifiquei que o eta vale 0,7. Então, ó, 0,7. É horrível escrever com isso aqui, mas vamos ver, só para mostrar aqui essa equação para vocês. 0,7 é igual a RB1 dividido por RBB. Eu posso pegar o RBB, que está aqui dividindo, né, sendo dividido, e passar para o outro lado da equação multiplicando, né? Então, ficaria 0,7 vezes RBB é igual a RB1. Em outras palavras, o que o ETA está me dizendo? Se eu pegar no datasheet do UJT e lá falar que o ETA vale 0,7, isso aí está me falando que a resistência da parte inferior da barra, ela equivale a 70% da resistência total do JT. Tá? Então, a resistência da parte superior responde por 30%, de forma que 70% mais 30% dá o total da resistência total da barra de material tipo N. Tá? Só para a gente ter uma ideia aí do que significa esse número ETA. Tá? Bom, aí eu posso então, já que o... Deixa eu tirar essa... Voltar aqui para o ponteiro. Primeira e última vez que eu escrevo com essa caneta, horrível. Mas, voltando aqui, eu posso então escrever a equação da tensão no ponto X do jeito que está aqui embaixo. Ó. A tensão no ponto X é igual a eta vezes VBB. A gente já sabe que o eta é a relação entre RB1 minúsculo e RBB, a resistência total. Tá? Voltando aqui, ó, olha aqui a nossa equação da tensão no ponto X. Vx é igual a VBB dividido por RBB vezes RB1. Como a gente já sabe que RB1 sobre RB, tá? É igual a eta, então eu tiro o RB1 dividido por RB e no lugar disso aqui eu coloco eta. Então fica Vx igual a VBB vezes eta. Ou eta vezes VBB, né? A ordem não altera, né? O resultado, a ordem do produto.
Indo em frente. Agora, abrindo um parênteses nesse equacionamento do oscilador de relaxação e dando uma olhada na curva característica do UJT. Né? Lembrem-se, né, que todo componente que se preza tem a sua curva característica, a partir da qual, olhando a curva característica, eu consigo também entender como ele funciona. Né? A curva característica serve para isso, né? Para mostrar para mim, de uma forma gráfica, como funciona o componente. Né? Então, vamos ver aqui. Analisemos a curva característica do UJT em duas etapas, tá? Essa análise é feita em duas etapas. Na primeira etapa, que é considerando a base B2 aberta. Vamos voltar, né? Isso aqui precisa estar. Então, nessa primeira análise da curva característica do JT, eu estou considerando que esse ponto aqui, ó, base B2, está aberto. Tá? Está aberto. Então, esse resistor aqui está fora. A parte superior da resistência interna da barra também vai estar fora, vai estar eliminada, né? Porque se isso aqui está aberto, não vai ter corrente circulando por aqui, não vai ter tensão, não vai ter nada. Então, esse pedaço aqui está fora, tá? Com a base B2 aberta. Dessa forma, a característica de tensão e corrente no terminal do emissor, do JT, é equivalente à de um diodo. Né? Realmente. Lembre-se que o terminal do emissor está aqui, né? Esse é o terminal do emissor do JT. Se a base B2 está desligada, ou seja, esse pedaço aqui está fora, a curva característica de tensão e corrente é a mesma que um diodo, né? O diodo cuja corrente vai ser limitada apenas pelas resistências aqui, ó, da parte inferior da barra, mais a resistência externa RB1. Tá? Então, de novo, com a base B2 fora, o meu JT se comporta como se fosse um diodo. A minha junção PN aqui. Tá? E então tá aqui do lado direito, ó, tá aqui então como é que é o comportamento do JT, a curva característica do JT com a base B2 aberta. É a mesma de um diodo, tá? Tá aí. Essa curva aqui, né? A gente já é bem conhecida nossa, né? A curva característica do diodo, né? Na curva característica do diodo, a tensão fica no eixo horizontal, tá? E a corrente fica no eixo vertical. Então tá aqui, ó, tensão no ponto E e a corrente, que é o emissor, né? Volta. Aqui, ó, tensão no ponto E, que é o emissor, seria o material tipo P, seria o positivo do meu diodo, o anodo, né? Então, tensão no ponto E e corrente que circula pelo emissor, que é a corrente do diodo. Tá? Acontece que na curva característica de um UJT, a tensão ela fica no eixo vertical. Tá? Ao contrário da curva característica do diodo, onde a tensão fica no eixo horizontal, a representação da curva característica do JT, a tensão fica no eixo vertical e a corrente fica no eixo horizontal. Tá? Então, aqui do lado direito, é a mesma curva que está do lado esquerdo. É a mesma, igualzinha, sem tirar nem pôr, não muda nada.
Não muda nada. A única coisa que mudou foi que os eixos foram trocados de lugar, tá? Porque na curva característica de um JT, a tensão é representada no eixo vertical, tá? Para facilidade de análise, conforme a gente já vai ver daqui a pouco, quando a gente conectar a base B2. E a corrente é representada no eixo horizontal. Mas continua aí, no lado direito, a curva característica do JT com a base B2 aberta, que se comporta, então, sua curva característica se comporta como um diodo comum. Então é isso, fizemos a primeira análise da curva característica do JT, a primeira etapa, né? E a outra etapa? Se na primeira etapa eu considerei a base B2 aberta, na outra etapa eu ligo a base B2. Tá? Então, quando a base B2 é conectada, a curva muda, conforme está mostrado aí. E muda bem, né? Vê que agora é uma curva um pouco diferente aí, estão aparecendo mais elementos. Primeiro, vamos enxergar aí as grandezas, né? No eixo horizontal, eu tenho a corrente, tá? IE, a corrente de emissor, que tipicamente gira em torno de miliamperes. No eixo vertical, eu tenho a tensão no emissor, a tensão no terminal de emissor. Vamos olhar aqui na legenda, que a legenda está indicando aí os valores importantes da curva do JT, da curva característica, tá? Primeiro, o VP, valor de pico, o ponto de pico da tensão. Então, tá aqui, ó, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é o VP, ponto de pico. Já adiantando, esse ponto aqui, nesse valor de tensão aqui, é nesse momento que o JT dispara, tá? É nesse momento que ele entra em condução, quando a tensão atinge um valor chamado valor de pico, tá? E a este valor de pico está relacionada uma corrente de pico, né? Então, a este valor de pico está relacionada uma corrente de pico. Mais outros dois valores de tensão em correntes importantes na curva característica do JT. Uma é VV, tensão de vale. Onde é que está a tensão de vale? Identificando aqui na curva característica, está aqui, ó, tá? Temos, então, aqui a nossa curva característica do JT. Aqui nós temos a tensão de pico, né? Aqui é a montanha e aqui é o vale. Aqui é a tensão de vale. Aqui é o valor mais alto que a tensão vai chegar no emissor. E aqui é o valor mais baixo que a tensão vai chegar no emissor, tá? Chamado, então, de tensão de vale. E a esta tensão de vale corresponde também uma corrente chamada de corrente de vale, tá? Que é este valor aqui, tá? Então tá aqui, IV, corrente de vale, IV. O que mais que a gente está vendo aqui? Isso aqui desconsidera essa informação aqui, tá? Desconsidera essa informação aqui, que eu devia ter apagado isso aqui, eu acabei esquecendo. Tá? Isso aqui eu peguei de um circuito que era específico para um exercício, onde a tensão da fonte valia 10 volts, tá? Mas desconsidera o que está escrito aqui, porque a ideia aqui é apenas analisar a curva característica do JT, tá? Eu tenho mais alguns valores importantes que são informados que mostra a curva. Um é esse aqui, ó, tá? Tensão do emissor de saturação, tá? Mais para frente, na análise, a gente vai ver a tensão de saturação, tá? Então, tá aqui, esse ponto aqui. Aqui está mostrando também uma corrente aqui chamada... Professor,
Você podia definir, assim, dar o conceito de tensão de saturação, que eu não me lembro? Já, o professor Mário falou disso, acho que lá no primeiro módulo, mas eu não lembro mais o que é. Tá. Vamos definir aqui, para o caso do nosso JT, vai ter um momento no funcionamento dele que a corrente, a corrente dele vai começar a aumentar. Chega um ponto, tá, que esse valor de corrente ele não vai aumentar mais, tá? Por mais que o capacitor tente ainda jogar corrente, jogar portadores de carga no emissor, esse valor não vai aumentar mais, tá? De corrente. É isso que a gente diz que saturou, tá? Ó, saturou, já encheu de elétrons aí, não adianta, não vai aumentar mais, tá? E a este valor de corrente de saturação, então vai ter um valor de tensão também no emissor, tá? Então, a este valor de corrente de saturação vai ter um valor de tensão de saturação também. Ou seja, podemos definir aqui, para o caso do nosso JT, que o tensão de saturação é o valor de tensão aonde a corrente satura e não vai aumentar mais. Não sei se clareou aí. Tá, entendi. Porque o componente não consegue, fisicamente não se passa mais corrente, então essa corrente está relacionada a uma tensão, então a tensão máxima é essa, é isso? Isso. Isso. Não vamos chamar de tensão máxima, vamos chamar realmente de tensão de saturação. É a tensão onde a corrente... a gente poderia falar corrente máxima, tá? A corrente não vai aumentar mais aqui para o nosso JT, tá? Beleza, valeu, professor. Ok. Pessoal, a minha ideia realmente era terminar toda essa análise hoje, tá? Só que depois eu pensei bem, não adianta, acho que não adianta eu jogar tudo, né? Vomitar assim tudo de uma vez, né? Porque realmente tem muitos detalhezinhos no funcionamento do JT, né? Então, eu estou preferindo ir bem pausado, com bastante calma, para vocês absorverem bem. Então, já adiantando, a aula não terminou ainda, tá? Nós ainda vamos continuar, mas já adiantando, se eu não conseguir chegar até o final hoje, eu recomendo para vocês que na aula que vem, antes da aula, um dia antes, ou umas 2 horas antes da aula, sei lá, pegue esse material e dá uma recapitulada em tudo até onde a gente parou, tá? Para a partir daí continuar a análise. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, né, ou até durante a semana, dá uma olhadinha aí umas 2, 3 vezes no material, porque se vocês não fizerem isso, quando chegar na aula que vem, que a gente for continuar a análise do funcionamento do JT, tudo que a gente viu hoje vocês já esqueceram, tá? Aí fica complicado para vocês continuarem raciocinando a análise, tá? Se eu conseguir terminar tudo hoje, bem. Se não, aí eu dou essa dica aí para vocês, tá? O que mais que a gente identifica aqui na curva característica do JT? Ele mostra que essa curva tem 3 regiões, tá? Uma região, essa região que eu estou circundando aqui com o apontador laser aqui, ó, chamada região de corte, tá? Corte é aquela região aonde eu estou circundando aqui, mas na verdade ela vem mais um pouquinho para cá, né? O JT fica cortado até o ponto da tensão de pico aqui, ó. Então a região de corte é toda essa região aqui, ó. Então, o corte é aquela situação aonde o componente não está conduzindo, tá? É aquela situação aonde o componente está desligado, está cortado, né? Esse termo se usa muito no transistor, né? O transistor está cortado. Aliás, o JT é um transistor, né? Transistor unijunção. Então, essa é a região de corte. Uma outra região é essa região aqui, ó, chamada de região de resistência negativa. Nesta região aqui, pessoal, o JT ele vai estar em funcionamento, tá? Ele vai estar ligado, ele vai estar conduzindo. Esse nome, ele pode parecer estranho, né? Eu, pelo menos, nunca aconteceu comigo de eu pegar o multímetro, medir um resistor, e quanto deu o valor da resistência? Deu menos 500 ohms, né?
Então, resistência negativa, isso é estranho, né? Não dá menos 350 ohms, deu menos 1000 ohms, menos 1K ohm, isso não existe, né? Então, essa questão de resistência negativa, isso é um conceito, tá? Mais para frente vai ficar claro, tá? Esse conceito de resistência negativa, tá? Mas o fato é que nessa região aqui, que é chamada de região de resistência negativa, o JT vai estar ligado, ele vai conduzir, tá? E aí, tem uma terceira região aqui, ó, que é essa daqui, que é a chamada região de saturação, tá? Então, nessa região aqui, o JT, ele tá ligado ainda, só que ele vai chegar num ponto, que não adianta, que a corrente não vai aumentar mais, a tensão também não vai aumentar mais, a resistência também não vai variar mais, é aquilo e acabou, tá? Quando chega nesse ponto, a gente chama de região de saturação. Aí, logo a seguir, ele vai desligar e ele vai voltar aqui para a região do corte, tá? Então, tá aí, essa é a curva característica do JT. Vamos em frente, né? Lembra que a gente vinha equacionando o circuito, o oscilador de relaxação, mostrando as equações, de onde que elas vêm. Aí demos uma paradinha, porque é importante analisar a curva característica do componente. Agora, voltando ao circuito do oscilador de relaxação. Então, diz aí, ó. Voltando ao circuito do oscilador de relaxação, e conforme a gente já falou, né, que para efeito de análise a gente supõe inicialmente que o capacitor está descarregado, tá? Antes de eu ligar a fonte, né? Tá tudo desligadinho, né? Aí, na hora que eu ligo a fonte, o capacitor está descarregado, está com 0 volts sobre ele. O que vai acontecer? O capacitor começa a se carregar, né? Obviamente, né? Voltando no nosso oscilador de relaxação, tá? Supondo que eu tivesse uma chave aqui, né? Tivesse aberta, tá tudo desligado. Na hora que eu fechasse essa chave, eu estou alimentando o meu circuito RC, tá certo? Então, o meu capacitor, ele vai começar a se carregar, vai começar a circular corrente por aqui, ó, né? Meu capacitor vai começar a se carregar. Conforme a gente já sabe, né? O que vai limitar a corrente e, consequentemente, o tempo que o capacitor vai demorar para se carregar é esse resistor aqui, o RT. E também o valor do capacitor, né? A capacitância também influi, né? No tempo de carga do capacitor, que é aquela constante, o famoso τ, né? Τ é igual a R vezes C. Mas o fato é que na hora que eu ligar a fonte, o capacitor vai tender a se carregar com que valor de tensão? Com o valor de tensão da fonte, né? É a tendência do capacitor. Então, é o que está escrito aí, ó. Então, ao ser ligado à fonte, o capacitor tende a se carregar exponencialmente, né? A curva de carga do capacitor, ela não é um negócio linear, né? Uma reta inclinada assim, né? Ela é uma curva exponencial, né? Então, o capacitor tende a se carregar exponencialmente até atingir a tensão da fonte, né? Está aqui, ó, está marcado aqui. Esse gráfico aqui é a tensão no capacitor, tá? Aqui, ó, VC, tensão no capacitor, como ela vai subir ao longo do tempo, tá? E a gente observa que a tendência é ela chegar até o valor da tensão da fonte, tá? Tensão no capacitor seria igual à tensão da fonte. Conforme já mencionado, uma constante muito importante no capacitor é o τ, que é a constante de tempo de carga do capacitor, tá? E como é que eu calculo o τ? É fácil, é só multiplicar o valor do resistor pelo valor do capacitor, tá? E aí, quando a gente estuda o capacitor, tá? A gente aprende que quando é decorrido um tempo equivalente ao τ, né? Ou seja, se eu pegar aqui e calcular multiplicar R vezes E, isso vai dar um número, tá? Esse número aí, você pode pensar ele como sendo tempo, segundos mesmo, tá? Então, quando é decorrido um tempo equivalente a τ, a R vezes C,
o capacitor já está carregado com um valor de tensão equivalente a 63% da tensão da fonte. Tá? E a carga dele, então, é muito rápida, né? Se a gente pegar... geralmente o R está na ordem de K, o C, o capacitor, está na ordem de micro, né? 10 a menos 6. Isso aqui vai dar um número bem baixinho, tá? Então, a carga, assim, num instante, logo que ligou a fonte, pouquíssimo tempo depois, eu acho que não dá tempo nem de eu piscar o olho, o capacitor já está carregado com 63% da tensão da fonte. E aí ele continua se carregando, tá? Até chegar na tensão da fonte. Nesse caso aqui, do JT, o circuito não deixa o capacitor chegar na tensão da fonte, tá? Ele vai começar a se descarregar bem antes. Bem antes não, antes. Então, ok. Ligamos o oscilador, primeira coisa que acontece, está tudo desligado, primeira coisa que acontece, o capacitor começa a se carregar. Lembre-se, o JT ele ainda não está funcionando, tá? O JT continua desligado. Então, vamos dar uma lida nesse texto aqui do lado esquerdo. A constante de tempo tal, isso aqui foi a letra mais parecida que eu achei para colocar no lugar do tal aqui. Né? Aqui é a constante de tempo tal, é o R vezes C, tá? A constante de tempo tal expressa o tempo que o capacitor leva para se carregar com cerca de 63% da tensão da fonte. Já falamos isso. Quando o capacitor começa a se carregar a partir de 0 volt, a tensão no emissor, que é a mesma do capacitor, como é que é? A tensão no emissor do JT é a mesma do capacitor? Com certeza, né? Ó, a tensão no capacitor não é a tensão desse ponto aqui, ó, em relação ao negativo da fonte, né? Em relação à referência. E esse ponto aqui não está ligado no emissor, então a tensão do capacitor é o mesmo valor que vai estar no emissor, né? Se eu pegar o multímetro, colocar o negativo aqui e colocar a ponta de prova positiva aqui nesse lado do capacitor, vai dar um valor de tensão. Se eu pegar a ponta de prova, mantendo o negativo aqui, e colocar a ponta de prova positiva no emissor do JT, é o mesmo valor de tensão. Então, quando o capacitor começa a se carregar a partir de 0 volt, a tensão no emissor é menor do que a tensão no ponto X. Consequentemente, o diodo do emissor, né, o nosso diodo virtual, vamos dizer assim, né, o diodo que representa aquela junção PN que tem lá na barra do JT, ele vai estar cortado. Ou seja, vai estar desligado. E o JT vai estar bloqueado. Ó, vamos entender esse pedaço aqui, pessoal. É importante, tá? Tá falando aqui, quer ver? Tá falando aqui que no início da carga do capacitor, quando ele começa a se carregar, o JT vai ficar bloqueado, porque a tensão no ponto X é maior do que a tensão no ponto E. E é verdade. Vamos voltar aqui. Vamos olhar, né? Para isso que serve circuito equivalente. Vamos olhar aqui, ó. Se eu olhar para esse circuito e eu liguei a fonte, tá? Eu liguei a fonte, apertei a chavinha, o capacitor vai começar a se carregar, tá? Mas nesse momento ele está com tensão zero, ele está começando a se carregar. Agora aperta o pause aí rapidinho. Vamos dar uma olhadinha aqui desse outro lado, ó. Eu não liguei a fonte, então isso não quer dizer que se eu liguei a fonte, eu não vou ter, então, um divisor de tensão aqui, conforme já comentado, tá? De forma que a tensão da fonte ela está sendo distribuída aqui em cada resistor. Falando melhor, a tensão da fonte ela está sendo dividida em duas tensões, que é Vx, que é essa que eu estou passando aqui a caneta em cima, e essa outra aqui, né,
de forma que Vx mais essa outra aqui, a soma das duas, vai dar a tensão da fonte. Pessoal, isso está querendo dizer o quê? Isso está querendo dizer que quando eu ligo a fonte, ora essa, se no, eu apertei o pause, né? Eu liguei a fonte e apertei o pause. O capacitor começou a se carregar, mas nem deu tempo de aparecer 1 volt ainda. E do outro lado aqui já tem tensão, porque eu tenho um divisor de tensão. E isso quer dizer, então, que realmente, nesse instante, se aqui é 0 volt e aqui já tem tensão, quer dizer que desse lado aqui, essa tensão aqui, ela é maior, ela é mais positiva do que desse lado aqui, né? Vamos jogar números aí. Aqui está com 0. E aqui, pelo divisor de tensão, vai dar nesse ponto aqui uma tensão de 5 volts. Jogando número só como exemplo, tá? Quem que é maior? É 0 ou 5? É 5. Ou seja, essa tensão no ponto X, no instante que eu ligo o circuito, ela é maior do que a tensão aqui no emissor do JT. Agora, observe uma outra coisa. Isso quer dizer que a tensão maior, ela está ligada aonde? O valor mais positivo. Está ligada no catodo do meu diodo virtual. Ora essa, tensão positiva em catodo, o bichinho aqui está reversamente polarizado, né? Então, ele está cortado, está desligado isso aqui, né? Porque a tensão, o valor maior de tensão, a tensão positiva, está ligado no negativo do diodo. Enquanto a tensão, o valor menor de tensão, a tensão mais negativa, está ligado no positivo, tá? Então, nesse instante, quando o capacitor começa a se carregar, isso aqui não está conduzindo, não. Isso aqui está cortado. Tá? Por isso que o JT fica desligado no começo de carga do capacitor. Tá? E até um certo tempo ele continua desligado. Vamos continuar lendo esse slide aqui. Então, voltando aqui nessa análise, né? Quando o capacitor começa a se carregar a partir de 0 volt, a tensão no emissor, que é a mesma do capacitor, é menor do que a tensão do ponto X. Acabei de explicar para vocês lá no circuito equivalente. Consequentemente, conforme a gente já acabou de falar, o diodo vai estar bloqueado e o JT está cortado. Não? O diodo está bloqueado, o JT está bloqueado, ou o diodo está cortado, o JT está cortado, está tudo desligado. Tá? O JT está desligado. Mas o capacitor já está se carregando. Então, continuando aí. A tendência do capacitor é se carregar com a tensão da fonte. Porém, nesse circuito aqui, no oscilador de relaxação, ele não vai se carregar com a tensão da fonte. Ele vai se carregar até que o diodo do emissor comece a ficar polarizado diretamente. Vamos voltar aqui e vamos jogar esse exemplo numérico que eu falei. Liguei o circuito, aqui desse lado a tensão é 0, porque o capacitor está descarregado. Desse lado aqui eu tenho, por exemplo, 5 volts. Tá? E vamos dizer aí que a tensão da fonte fosse de 10 volts. Aí, essa tensão aqui, pessoal, ela vai continuar fixa, tá? O valor de Vx aqui vai continuar com seus 5 volts aqui. Meu divisor de tensão já está estabelecido, já foi estabelecido pelos valores dos resistores, internos e externos. Por outro lado, a tensão nesse ponto aqui ela vai começar a subir. Por quê? Porque o capacitor vai começar a se descarregar. Então, o que acontece? Aqui, de 0 passa para 1. 1 desse lado, 5 desse. Quem é maior? É o 5. Então, meu diodo continua reversamente polarizado, continua desligado. Meu UJT continua desligado. E a tensão vai subindo. 2 volts ainda é menor que 5, então o JT continua desligado. 3 volts ainda é menor que 5. Então o JT continua desligado. 4 volts, 5 volts, opa, igualou. Passou mais um pouquinho, 5,1 aqui no ponto E, no capacitor. Quem é maior agora?
É o 5,1 desse lado ou é o 5 volts desse lado? É o 5,1. Então, quer dizer que a tensão maior, mais alta, mais positiva, está agora do lado do anodo do meu diodo virtual, da minha junção PN. Tá? E a tensão menor, a tensão mais baixa, mais negativa, está do lado do catodo. Agora, nesse momento, o meu diodo fica diretamente polarizado. Diodo diretamente polarizado, você já viu o que acontece, né? Ele entra em condução, certo? Então, observa que nesse exemplo numérico que eu estou dando aqui, o capacitor nem vai chegar aos 10 volts da fonte, tá? Ele vai começar a se descarregar antes. Então, voltando aqui no nosso texto, a tendência do capacitor é se carregar com a tensão da fonte. Porém, nesse circuito, ele carrega-se até que o diodo do emissor comece a ficar polarizado diretamente, conforme eu acabei de explicar. Quando isso ocorre, quando o diodo fica polarizado diretamente, o nosso diodo virtual, a tensão no capacitor ainda não atingiu a da fonte, conforme eu falei também agora há pouco, né? Mas ela está próxima de VP. Opa! Então eu já descobri o que é VP, o que é a tensão de pico que aparece aqui, ó, na curva característica do JT. A tensão VP, tensão de pico, é a tensão de disparo do JT. Tá? É nesse momento, quando a tensão do emissor fica maior do que a tensão do ponto X, esse diodo entra em condução. É nesse momento que o JT entra em funcionamento. É nessa hora que ele liga. É por isso que aqui no gráfico da curva característica, até chegar aqui no valor de tensão VP, o JT está em corte, ó, é a região de corte. Quando chega aqui em VP, daqui para frente, ele entra em condução. É a chamada região de resistência negativa. Tá? Quando o diodo emissor conduzir, no início do disparo, a tensão no capacitor é dada por essa fórmula aqui. Ó, tá? No início do disparo, na hora que a tensão do capacitor passa um pelinho acima da tensão no ponto Vx, né? Que esse diodo entra em condução, ou seja, em outras palavras, que o JT dispara, qual que é o valor da tensão no capacitor nesse instante? Ela é VCT, tensão do capacitor, ela é igual à tensão de pico, ou tensão de disparo do JT, que é igual a tensão no ponto X mais a tensão do meu diodo fake. A tensão na minha junção PN. Isso aqui eu deduzo com facilidade, né? Olhando para esse circuito aqui embaixo. Né? Só olhar essa malha aqui. Ó. Tem 3 tensões envolvidas, tá certo? Eu tenho aqui ó, a tensão VP, é a tensão do capacitor no momento do disparo, ou é a tensão no terminal de emissor no momento do disparo, VP. Eu tenho aqui a tensão do meu ponto X, Vx, e tenho aqui a tensão do meu diodo virtual. Tá? Se eu fizer uma análise dessa malha aí, eu estou adotando aqui que nesse momento, como o capacitor ele se carregou com uma tensão, e agora esse diodo entrou em condução, o que vai acontecer? O capacitor vai começar a se descarregar, tá? A partir do capacitor vai começar a circular uma corrente passando pelo diodo e indo aqui para o RB1, tá? Ou seja, o capacitor, ele está fazendo o papel do quê a partir desse instante? De uma fonte, né? Então, a tensão da fonte, a tensão VP, é igual à soma das outras tensões da malha, ó, tá? VP é igual a VD mais VX, ou vice-versa, VX mais VD. Tá? Deixa eu só ver quanto falta aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3... ainda falta bastante coisa, pessoal, para a gente terminar. Alguma coisa, vamos dizer assim. Então, realmente, ó, eu vou parar aqui, eu vou parar nesse slide, tá? Mas para o
o bem do aprendizado de vocês, eu peço que não deixem esse assunto esquecido até a próxima aula, tá? Porque senão, o que eu vou fazer? Eu vou dar sequência aqui onde eu parei. Se vocês deixarem isso cair em esquecimento, vocês terão certa dificuldade para acompanhar o raciocínio, tá? Então, mantenha isso fresco na memória, tá? Seja dando uma olhadinha mais no final de semana e mais uma olhadinha antes da aula na semana que vem, tá? Para manter fresco até esse momento aqui, tá? A aula está sendo gravada, né? Então, olha lá no stream, revê a aula, tá? A partir desse ponto aqui na semana que vem. Eu vou terminar aqui o compartilhamento, encerrar a gravação, fazer a chamada, aquela praxe toda.